É isso, Daniel. E no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, vamos falar um pouquinho mais sobre essa doença, que ainda, infelizmente, é uma das 10 doenças que mais causam óbitos em todo o mundo, segundo as estatísticas. Uma das 10 doenças que mais matam no mundo. Em 2019, quase 74 mil novos casos surgiram no Brasil. E a pergunta que se faz é que, se é uma doença que é tratável, que é curável, por que ocorrem tantas mortes? Vamos falar também sobre isso. Nosso convidado é o Dr. Felipe Magalhães. Boa tarde, Dr. Felipe, seja bem-vindo. Boa tarde, Helena. É um prazer estar aqui, é um prazer a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. E aí, a pergunta eu lhe repasso agora, eu comentei lá no início, por que tantos óbitos, se é uma doença tratável, se é curável? Isso é uma coisa que tem se discutido muito, Helena. Esse é um dos grandes desafios, né? O Brasil participa, inclusive, de um plano para a gente tentar diminuir os óbitos e os casos de tuberculose. Existe tratamento, o tratamento funciona. O nosso desafio é identificar os pacientes. Então, a gente precisa que os pacientes procurem os serviços médicos para a gente possa tratá-los. E o outro desafio é a gente fazer com que os pacientes se mantenham no tratamento. Esse é um desafio especial da tuberculose, porque o tratamento são 6 meses usando remédios. Então, é um tratamento longo e é importante que os pacientes vão até o fim do tratamento. Se eles interrompem antes, a gente não completa o tratamento, a tuberculose pode voltar. É esse o gancho principal, o grande motivador, então, de tantos óbitos ou de complicações em função da tuberculose? Esse é o principal, né? A duração do tratamento, o abandono do tratamento e a identificação dos pacientes. A gente tem que fazer com que as pessoas que têm tuberculose nos procurem o serviço médico. Então, aí, os dois grandes desafios, porque o tratamento existe, o diagnóstico, uma vez que o paciente procura o serviço de saúde, ele é disponível, é gratuito no SUS, o tratamento também é gratuito no SUS e ele funciona. Quais são os sintomas? Como é que a pessoa pode suspeitar ou detectar que possa estar com tuberculose? Vamos falar um pouquinho especificamente sobre a doença. Helena, a tuberculose é uma doença lenta. Então, a gente está enfrentando agora a pandemia do Covid, que é uma doença muito rápida, é uma doença aguda. A tuberculose é diferente. É uma doença lenta, que vem aos poucos. Então, a gente pensa em tuberculose, naquele paciente que tem tosse há mais de 3 semanas. Então, está tossindo, não é uma, duas, 3 vezes, é uma tosse que dura muito, dura várias semanas. O paciente normalmente emagrece, tem uma sudorese noturna. É muito típico de tuberculose. O paciente vai dormir e acorda meio suado, ele acorda molhado, ele sente que ele sua à noite, e normalmente tem uma febre que costuma ser uma febre baixa, uma febrícula. Então, a gente não espera que o paciente com tuberculose faça 40 graus, 41 graus de febre. É uma febrezinha baixa, de 38 graus, por aí, e a gente vai juntando essas peças para procurar o diagnóstico de tuberculose. É uma doença que deixa sequelas ou depende da questão do tratamento? Olha, depende muito do tratamento, Lena. Se você trata ela no começo, normalmente os pacientes não sofrem sequelas. Então, o paciente que tem uma tuberculose pulmonar, que faz diagnóstico relativamente no começo, que faz tratamento inteiro até o final, normalmente ele não tem sequelas, ele passa a ter uma vida normal, fica curada a doença. Mas é aquela coisa, a doença se demora muito tempo, pode fazer alguma destruição pulmonar, a doença pode atingir outros órgãos e pode sim dar um pouco de sequela. Então, tudo depende da fase que o paciente faz o diagnóstico e se ele faz o tratamento completo ou não. Enquanto está em tratamento, a pessoa ela é transmissora da tuberculose? Como é que funciona isso? Helena, muito obrigado. Essa é uma dúvida sempre. A tuberculose é uma doença, inclusive, que tem muito preconceito. A gente tem que acabar com o preconceito contra a tuberculose, aquela coisa de chamar alguém de tuberculoso. Não é assim que funciona. A tuberculose é transmitida, sim, geralmente por gotículas aéreas, parecido com o Covid. A diferença é que o Covid transmite rápido, a tuberculose é uma transmissão lenta. É uma doença parasitária, mas que não é porque a gente se encontra uma vez, 2 vezes na vida, que você tem risco de ser contaminado. Normalmente, a tuberculose vai contaminar quem trabalha junto, quem mora junto, ou quem passa muitas horas. Então, eventualmente, você pode ser contaminado no transporte urbano se tiver sempre alguém com tuberculose. Então, aquele ônibus, aquele trem que tem sempre alguém com tuberculose, de fato, pode acontecer de contaminar. Mas é uma contaminação lenta. E aí, a sua outra pergunta. Quando trata, para de contaminar. Normalmente demora alguns dias, eventualmente até umas 2 ou 3 semanas, mas depois que se inicia o tratamento,
o paciente para de contaminar e ele para de espalhar a tuberculose. Esse é um dos motivos que a gente quer reconhecer as pessoas para eles não transmitirem mais para os outros também. É verdade que essa doença, ela de uma certa maneira, ela pode ficar incubada no organismo, em muitos casos ela nem se manifestar, mas mesmo assim a pessoa em algum momento ela poderá ser transmissora da doença? Isso acontece, Helena, isso é plena verdade. O que acontece nesses casos é porque a pessoa entra em contato com a tuberculose e ela está bem, o sistema imune dela está bem nutrida, às vezes é uma pessoa mais jovem. E aí, no longo da nossa vida, às vezes a gente envelhece, né? É bom envelhecer. Então a gente envelhece, pode ter algum outro problema de saúde, algumas pessoas vão se contaminar com HIV, outras pessoas vão emagrecer, ou tem estresse, e aí o sistema imune piora um pouquinho. Na hora que o sistema imune piora um pouquinho, alguma dessas pessoas que já tiveram contato com tuberculose podem ativar novamente a tuberculose. Aliás, é nesse momento que a tuberculose costuma ir para outros órgãos, quando ela é ativada novamente, e aí ela pode aparecer no rim, pode aparecer no pulmão, de novo, mas pode aparecer na pleura, pode aparecer em vários outros lugares. Existe uma faixa etária mais suscetível à tuberculose? Ela atinge crianças, idosos com mais facilidade ou não? Olha, Helena, a tuberculose pode atingir crianças e idosos. O grande negócio da tuberculose é a gente estar mal de saúde, então problemas de alimentação, o sistema nosso de defesa está mais fraco, então HIV é uma doença que é muito acometida pela tuberculose. Então, assim, os extremos de idade são sim uma população mais vulnerável, então crianças e idosos podem ter um pouquinho mais de tuberculose, e principalmente ficarem mais graves com tuberculose, mas a gente não tem que pensar só neles. São populações de risco, as pessoas vivendo com HIV, indígenas são populações de risco, pessoas que moram em casas com muitas outras pessoas que moram em comunidades que têm uma densidade populacional muito grande. Então, se você tem contato com muita gente o tempo inteiro, a chance de alguém ter tuberculose e você contaminar é maior. E pessoas mal nutridas, né? Infelizmente, a tuberculose é um pouco relacionada ainda à pobreza. Quando a gente olha os países que têm muita tuberculose, são países que têm pessoas pobres. A gente não vê tanta tuberculose nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. São países que têm mais pessoas pobres. A gente tem tuberculose na América Latina, o Brasil, o México, o Peru, infelizmente, tem um destaque em termos de muito casos, mas tem muito caso também na Índia, na África tem muito, muito caso. Então, é uma doença que está relacionada também à pobreza, à má alimentação, a viver muitas pessoas num cômodo só. Na verdade, assim, ó, o grande cuidado que há que se ter, né, e o telespectador de repente se questiona com relação a isso, é o autocuidado, é manter o organismo, a questão da imunidade, a alimentação, cuidados pessoais para que mantenha o organismo forte, para ser mais resistente, para evitar alguma intercorrência, mais ou menos por aí. Helena, é por aí. Eu acho que a gente divide em três partes. Uma é, de fato, se cuidar, né? Tem uma partezinha de prevenção, de tentar a gente se manter bem. Tem uma segunda parte, que é aquela parte de não deixar de procurar atendimento médico, porque, como a gente começou esse papo, né? Tem cura, tem tratamento, o tratamento funciona, resolve, é de graça. O SUS dá todos os remédios de graça durante os 6 meses de tratamento. Então, a segunda parte é procurar tratamento. Tosse há mais de 3 semanas, qualquer pessoa que tem tosse há mais de 3 semanas, principalmente se tiver também junto emagrecimento, febrinha baixa, suar à noite, as pessoas têm que procurar o posto de saúde, têm que procurar o médico para investigar essa tuberculose. Então, tão importante quanto prevenir é, começou os sintomas, 3 semanas de tosse, procurar ajuda, procurar serviço de saúde. E a terceira coisa, eu falei que eram três coisinhas, a terceira coisa é a gente tratar direito. Esse é um problema, a gente, mais ou menos 10% das pessoas que tratam tuberculose, elas param, elas abandonam o tratamento. É um tratamento que, apesar de ser só um comprimido, apesar da gente não precisar de internar, de fazer nada na veia, ele tem que seguir a risca até o final, os 6 meses. Então as pessoas param, e aí quando elas param, elas voltam a ativar a tuberculose fica mais resistente aos remédios e vira um problemaço. Então são essas três coisas: se manter saudável, procurar ajuda se tiver sintoma, e uma vez que começou o tratamento, vá até o final. Tem um problema que está crescendo agora, e que aí é o desafio científico da tuberculose, né? Que não é mais médico, não é mais da relação do médico-paciente, é o desafio científico, que é porque as pessoas abandonam, a bactéria vai ficando mais resistente. Quando as pessoas abandonam o tratamento,
os remédios começam a funcionar menos. A gente começa a ter tuberculose que são resistentes aos remédios para tuberculose. Então, esse é o desafio científico, que tem duas maneiras de a gente resolver, tem que fazer junto. A gente vê quais são os remédios que ainda funcionam, talvez pensar em desenvolver mais remédios, mas principalmente as pessoas não abandonarem o tratamento para a bactéria não ficar resistente aos tratamentos. Infelizmente, até hoje as pessoas morrem de tuberculose. Mais ou menos 1 milhão de pessoas morrem por ano de tuberculose no mundo e cerca de 4.400, por aí varia um pouquinho de ano a ano, morrem aqui no Brasil. Ok. Doutor Felipe, a gente agradece muito a sua participação conosco no NTSU, importantíssimas informações e esclarecimentos para o nosso telespectador. O pessoal aprecia muito essas dicas de saúde aí, quando a gente traz algum especialista falando a respeito, porque informação é tudo. Nós agradecemos a sua participação e eu quero destacar para o telespectador que o doutor Felipe também é diretor científico da plataforma Jaleco. E o pessoal chama popularmente a plataforma Jaleco como a Netflix da categoria médica dos profissionais de saúde. Fala um pouquinho para a gente, doutor, antes da gente encerrar, como é que funciona essa plataforma Jaleco e o que tem de conteúdo por lá? Olha, Lena, é uma das minhas grandes paixões a plataforma Jaleco. Eu sou diretor médico e a nossa ideia ali é ensinar os futuros médicos. Então, a gente quer ensinar os futuros profissionais de saúde, porque a gente acredita fortemente no Jaleco. Que se a gente ensinar mais, a gente treinar melhor os nossos médicos, os nossos profissionais de saúde, nós vamos ter uma população mais saudável. A gente quer melhorar a saúde no Jaleco através de educação e tecnologia. Essa é a nossa visão no Jaleco. E é por isso que é sempre um prazer conversar, discutir, dar informação, ouvir perguntas sobre todos os assuntos de saúde. Então, deixa eu aproveitar, Helena, para agradecer o convite, agradecer a oportunidade de falar que, sem dúvida, para tuberculose e várias outras doenças, informação é o melhor remédio. Beleza, então. Mais uma vez, obrigado, um grande abraço, saúde para todos nós, tudo de bom e até a próxima. Voltaremos a conversar com certeza. Eu que agradeço, Helena, foi um prazer muito grande. Vamos conversar mais vezes sobre saúde. Ok, então. Daniel, aí então, o doutor Felipe Magalhães, ele tem como especialização nefrologia, mas também é médico clínico, nos dando todas as informações aí sobre tuberculose, importantíssimas informações aí para o nosso telespectador, para quem nos assiste. Eu volto contigo.